Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. É sempre um prazer, uma honra e um temor ocupar esse púlpito nesse encontro de pastores e líderes da CEPAL. O que trago no coração aos irmãos está baseado em Jeremias, no capítulo 20. E prego-lhes hoje pela manhã um sermão de 3 pontos. Eu vou ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Jeremias, o capítulo 20. A palavra de Deus narra o desabafo, a queixa do profeta Jeremias. A partir do versículo 7, diz o profeta: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciem-no, vamos denunciá-la. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia, mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e a Tua vontade para todos e cada um de nós. Pedimos que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O tema Coração Quebrantado trouxe, em primeiro lugar, a mim, a imagem de um homem ajoelhado na presença de Deus, a imagem de um homem humilhado, um homem consciente da sua fraqueza, um homem sabedor de sua necessidade da graça, do poder de Deus e da bondade de Deus. O coração quebrantado traz para nós, em primeiro lugar, ou pelo menos foi esta a minha experiência, o coração quebrantado traz para nós a noção de um homem humilde, um homem humilhado na presença de Deus, um homem que venceu o orgulho,
uma mulher que perdeu a vaidade na presença de Deus, uma mulher que perdeu o orgulho por ver-se a si mesmo, ver-se a si mesma com os olhos de Deus. Quando a graça de Deus nos alcança e nos desmascara, quando a graça de Deus nos alcança e revela-nos quem é Deus e medimos-nos não pelos nossos semelhantes, mas pelo próprio caráter do Deus que a nós se revela, nós experimentamos esta vergonha, a vergonha de sermos quem somos. E isto nos torna conscientes da grandeza dessa graça que nos toca, nos humilha e, portanto, nos quebranta. O quebrantado é aquele que não tem orgulho, o quebrantado é aquele que não tem vaidade. O quebrantado, no nosso imaginário, é aquele que está vazio de todas as suas potências e se reconhece como fraco, sendo forte naquele que o fortalece. Entretanto, a expressão coração quebrantado trouxe-me também uma outra imagem, trouxe-me uma outra possibilidade de abordagem, trouxe-me uma outra percepção da nossa relação com Deus e de Deus para com todos nós. A obra de Abraham Joshua Heschel, um rabino, me tem impactado muito, especialmente a visão que Heschel tem do que é um profeta. Profeta, na visão do Heschel, é um homem quebrantado. Mas quebrantado não porque humilhado, quebrantado porque carrega sobre si o peso do coração de Deus. O profeta é um homem abatido, angustiado. O profeta, a profetisa, são pessoas que esqueceram-se de seus próprios pesos e receberam sobre os seus ombros o peso do coração de Deus, o pathos divino. O sentimento de Deus é derramado sobre o profeta, sobre a profetisa. E a relação deste que serve a Deus nesta dimensão de quebrantamento é uma relação passional. E este texto de Jeremias talvez seja um dos mais passionais dos textos da Bíblia Sagrada. Uma expressão de extremo desespero e desabafo a Deus. Ele começa fazendo uma acusação dura contra Deus. Ele expressa uma suposta desonestidade da parte de Deus. Enganaste-me, Senhor, e eu fui enganado. Em outra tradução é seduziste-me, Senhor, e eu seduzido fiquei. Esse jogo não é um jogo de razões, é um jogo de afetos. Não é uma discussão e um arrazoado, como Deus nos convida de quando em vez. Vinde, pois, e arrazoemos. Ou quando diz a Saulo de Tarso, por que me persegues? Esta é uma pergunta que diz respeito à inteligência. Como se Jesus dissesse a Saulo de Tarso, quais são as suas razões? Quais são os seus argumentos? Coloque à mesa quais são os seus argumentos e nós vamos debater. Nós vamos discutir, nós teremos uma conversa inteligente. Mas parece que com Jeremias não é bem assim. Ele não tem escolha, porque desde o ventre da mãe, a semelhança de Paulo apóstolo, mas Jeremias desde o ventre, ainda menino, já estava entregue por Deus às nações como profeta. Ele cresce, e na sua relação com Deus, o que fica mais caracterizado é a passionalidade com que Jeremias vai tratar Deus. Ele diz, eu estou aqui não porque quero. Eu estou aqui não porque tenho vantagem alguma em estar. Estou aqui não porque tenho vantagem alguma em estar. Ser profeta trouxe para mim ridicularização, zombaria, insulto todo dia.
A tua palavra me pesa. A tua palavra me pesa tanto que eu quero me ver livre da tua palavra. Mas quando penso e imagino decidir abandonar o ofício profético, a tua palavra queima no meu coração. Nos lembraríamos aí dos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto lidam com a palavra, o seu coração é aquecido na presença do Messias ressurreto. Não é uma questão de razões, é uma questão de afetos, é uma questão de intestinos, é uma questão passional. São relações de amor que extrapolam a razão. Porque no limite da razão, Jeremias abandonaria o seu ofício profético, mas ele não pode se valer da razão para tomar a sua decisão, porque ele está seduzido, ele está cativado, ele está completamente tomado pelo coração de Deus, e Deus derrama o seu coração sobre o profeta. Esta visão do patos divino, do sentimento de Deus derramado sobre nós, sobre a igreja, sobre os que servem aqueles a quem Deus quer alcançar com sua graça, esta visão para nós é estranha, porque esta é uma visão veterotestamentária, não é uma visão envernizada pela filosofia grega. Deus ganhou um verniz com a filosofia grega. Nós passamos a ler a Bíblia Sagrada como se os autores bíblicos fossem gregos, mas são hebreus. Eu me lembro numa das aulas de homilética no seminário, éramos em 2 professores, e nós tínhamos este sagrado encargo de ouvir os alunos. E um deles leu o Salmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Começou bem. Então ele começa a introdução do seu sermão. Alma. O que é alma? Já forçou. Não. O que é alma? Platão disse que... o meu amigo levantou na hora. Cala-te. Porque como pretendemos explicar o salmista com Platão e definir alma num salmo hebreu com Platão, com a filosofia grega? E nós fizemos isso. O Deus da filosofia é o Deus metafísico, é o Deus da abstração, é o Deus do mundo das ideias, é o Deus apático. Apático não no sentido de indolente, mas o Deus não passional. O Deus que não se altera emocionalmente. Por quê? Porque para nós, alteração emocional é sinônimo de desequilíbrio. Essa pessoa está desequilibrada. Quando alguém começa a chorar compulsivamente, nós falamos, a pessoa está desequilibrada. Se um pregador está no púlpito e se desaba em choro, em pranto, ou tem um ataque de alegria, nós dizemos assim, pastor Domingos se descompensou. Porque a vivência das emoções, a vivência do patos é doentia. Tanto que nós falamos que esse camarada é patológico, é adoecido, é doente. A vivência emocional não cabe em pessoas equilibradas. Pessoas equilibradas controlam bem suas emoções. Pessoas equilibradas dominam os seus sentimentos. Pessoas equilibradas impõem a razão sobre a emoção. Nós aprendemos isso desde pequenos. Nós aprendemos que o homem que amadurece é capaz de dominar a sua emoção. Dando o ar de superioridade à razão. Isso é o quê? Isso é grego. Isso é filosofia grega. Isso é uma construção que é estranha à Escritura Sagrada, porque o Deus da Escritura Sagrada é muito mais passional do que nós gostaríamos de admitir. E a relação
que os profetas e que os historiadores bíblicos e que os apóstolos têm com o Deus da Escritura Sagrada é uma relação passional. Por quê? Porque nós somos assim. E a neurociência está explicando para nós que a razão é emotiva e que a emoção é inteligente. Esta separação serve muito mal como recurso didático. E um recurso didático que acaba nos prejudicando, porque não existe uma emoção que não seja inteligente e nem uma razão que não seja comprometida afetivamente. Nós somos seres integrais, mas aprendemos que a cabeça controla o coração. Que a cabeça tem que dominar a emoção. Mas o Deus da Escritura é um Deus, com licença da expressão, ele é um Deus desequilibrado. Ele é um Deus que se descompensa. Ele é um Deus que respira furor. É um Deus que de vez em quando a sua ira se acende. Acendeu-se a ira. Calma, Senhor. O Senhor está muito estressado. O Senhor precisa se controlar um pouco mais. O Senhor está se descompensando com Nínive, Senhor. Parece que o Deus da Bíblia, ele é um Deus, como por exemplo o Salmo 78, eu não consigo ler o Salmo 78 sem uma sensação de que Deus está sendo desrespeitado. Porque comparado pelo salmista como um bêbado, um embriagado, um soldado embriagado. A figura de Deus no Salmo 78 é de um soldado embriagado, que um dia olhou para Israel, resolveu abandonar Israel, falou, chega. Porque o Salmo 78 é inteirinho, Deus abençoou e o povo pecou. Deus abençoou e o povo pecou. Deus abençoou e o povo pecou. Até que um dia Deus falou, chega. Chega, entregou todo mundo à morte, passaram a espada, acabou com o reino do norte, invadiram o reino do sul, e Deus falou, chega. Aí o salmista diz assim, de repente, Deus desperta como que de um sono, como se fosse um soldado tomado pelo vinho e reassume o comando da história. Essa é uma visão muito passional de Deus. Ela não cabe para nós. E não cabe para nós na nossa relação com Deus, porque os sentimentos são perigosos. Afinal, enganoso é o coração do homem. Só que coração do homem na boca do profeta não é a sua dimensão emocional. É a sua interioridade. Enganoso é o homem. Não é a emoção do homem, porque a cabeça do homem também é enganosa. O estômago do homem também é enganoso. É tudo enganoso no homem. Enganoso é o homem, não é a emoção do homem. É o homem que é enganoso. Mas nós lemos, enganoso é o coração do homem, está vendo? Cuidado com as emoções, cuidado com os sentimentos. Você tem um auditório que está em prantos diante de Deus, ele está manipulado emocionalmente. Quer dizer, a emoção é fruto de manipulação. Nós desenvolvemos um preconceito contra a emoção. E na visão de Heschel, o profeta, ele não recebe de Deus palavras. Ele recebe de Deus o patos. Deus derrama sobre o profeta o seu coração. E o profeta testemunha em palavras o coração de Deus que recebeu. Isso é muito bonito quando, por exemplo, Jeremias mesmo é chamado por Deus e Deus diz a ele, compre um cinto. E Jeremias compra um cinto. E Deus diz, agora coloque o cinto na fenda de uma rocha. E depois de muitos dias, Jeremias vai buscar o cinto. E ele diz que o cinto está podre e inútil. Vai buscar o cinto. E ele diz que o cinto está podre e inútil.
Então Deus diz a Jeremias: Jeremias, coloque esse cinto, vista esse cinto. E você sabe que o cinto naquela época não era esse aqui, assim, que a gente coloca a camisa assim e dá uma escondida. Não, o cinto era uma faixa, né? Uma faixa, e quanto mais nobre fosse o dono do cinto, uma faixa cravejada, com brilhantes e etc., uma faixa ornamentada, mas que apodrecida. E Jeremias, então, ouve Deus dizer a ele: Jeremias, põe esse cinto, vai passear em Jerusalém com esse cinto. Vá ao shopping, Jeremias. Vá domingo à noite na igreja com esse cinto, Jeremias. Com esse cinto podre pendurado em suas vestes limpas. Com este cinto inútil amarrando o seu traje belo. Como você se sente, Jeremias? Envergonhado. Eu me sinto enraivecido. Eu me sinto injustiçado. Então, Jeremias, é assim que eu me sinto. Porque Israel para mim é como um cinto podre e inútil. Você entendeu, Jeremias, como eu me sinto? É assim. Ou você pega Deus falando, por exemplo, com Oséias. Oséias, está na hora de você se casar, Oséias. Sim, Senhor, já não era tempo. Pois então, escolha uma prostituta. Case-se com ela, Oséias. Que é isso, Senhor? Sim, procure uma garota de programa em sua cidade. Uma garota de programa e case-se com ela. Mas não exija que ela abandone essa vida de garota de programa, não. E tenha filhos com ela. E cuide dos filhos dela como se fossem seus filhos, porque aqui eu confesso a minha ignorância. A narrativa de Oséias diz que a mulher engravidou. E a narrativa de Oséias diz que as filhas de Homer eram filhas de adultério, o que muito provavelmente nos diria que não eram filhas de Oséias. Case-se com uma prostituta e cuide dos filhos que ela vai arrumar na rua com diferentes homens, como se fossem os seus filhos. Você está entendendo, Oséias, como eu me sinto? Você está conseguindo perceber um pouquinho do meu coração? Será que você consegue se colocar, não no meu lugar, mas pelo menos ao meu lado? Então agora saia e fale com esse coração de um homem casado com uma prostituta. E diga a Israel que ela, Israel, é uma prostituta, que abandonou o seu marido e correu atrás dos seus namorados. Mas diga com esse coração, do homem traído, do homem trocado, do homem abandonado. Diga com esse coração. Ou você encontra Deus conversando com Jonas. Jonas, vá a Nínive. Logo Nínive. Porque Jonas era um profeta do Reino do Norte. Nínive, capital da Assíria, Reino do Norte. Nínive passa como um trator pelo Reino do Norte, esmaga e espalha o Reino do Norte. E não é preciso muito para deduzir que há um conflito ideológico e étnico no coração de Jonas. É pedir que Jonas evangelize o seu maior algoz. Bom, Jonas tenta fugir, porque na verdade Jonas quer que todo mundo vá para o inferno mesmo. Ele é honesto. Ele só não teve coragem de dizer isso para Deus, ou disse e Deus disse: bom, é verdade, Jonas, eu entendo o seu coração, mas eles não vão. Porque quando Jonas prega em Nínive e todo mundo
se rende a Deus e o rei ordena um jejum, e se veste de saco e cinzas, porque jejum bíblico é acompanhado de saco e cinzas, não é só jejum. Jejum sem saco e cinzas não é expressão de rendição à justiça de Deus. Então eles se vestem de saco e cinzas, jejuam, e Jonas diz assim: falei que o senhor é mole, o senhor tem coração mole, os caras pararam de comer aí um pouquinho, o senhor já quer perdoar todo mundo. E Deus então faz nascer uma planta, não é? E a planta morre no dia seguinte. E o texto sagrado termina Deus dizendo: você está com pena da planta e eu não teria compaixão de Nínive? É mais ou menos como Deus dissesse a Jonas: você perdeu algo que queria muito, pois eu também perdi. Você sentiu a dor de perder o que lhe é precioso, pois eu também senti. Então agora você pode ser profeta. Porque na verdade eu queria que você tivesse pregado em Nínive do jeito que você está aí, sabendo o que é ter um coração na iminência da perda, ou realizando a própria perda. Como é que o profeta fala? Ele fala tendo recebido o derramar do coração de Deus. Ele fala simpático a Deus. Por isso é que escolho traduzir o coração quebrantado para coração simpático. O coração simpático em relação a Deus. Por exemplo, quando Jesus leva os seus discípulos e diz: eu vou orar ao Pai, vigiem por mim, porque minha alma está angustiada até a morte. O que Jesus espera é empatia para a intercessão, porque sem empatia não existe intercessão, e toda intercessão gera empatia. Por que é que fugimos da intercessão? Porque a intercessão compromete com o objeto intercedido. Não é possível interceder sem que o nosso coração seja levado ao coração daqueles por quem intercedemos. E não é possível ter o coração daqueles por quem intercedemos derramado sobre nós, sem que por eles venhamos a interceder. O que Jesus esperava é isso, era um encontro de almas, era um encontro empático. E Jesus diz: vocês não sentiram a minha dor, vocês não viveram a minha dor, vocês não viveram a minha agonia, por isso não conseguiram vigiar. Ou provavelmente Jesus estava dizendo a eles: a minha dor é pesada demais para vocês e vocês fugiram para dormir. Vocês não conseguiram vigiar por causa do tamanho de vocês. O meu coração é pesado demais para vocês. Talvez até tivessem tentado. E Jesus tivesse dito a eles: percebem a minha solidão? E percebem como este é um fardo tão pesado que vocês, no próprio momento em que tentam reparti-lo comigo, adormecem? Porque de fato fazemos isso, não é? Quando os nossos corações se sobrecarregam, nós fugimos. O Jonas, que começou a receber um pouquinho do coração de Deus a respeito de Nínive, ele pegou um navio, fuga 1. Foi para o meio dos mares, fuga 2. No meio dos mares foi para o porão do navio, fuga 3. E no porão do navio dormiu, fuga 4. Jesus esperava que os seus discípulos não fugissem, esperava a empatia. E a maneira como Deus nos trata é derramando o seu coração. E eu queria caminhar para o final fazendo 3 aplicações a você. A primeira: olhe para os processos da sua vida como processos nos quais Deus está derramando o coração dele sobre você.
Deus está derramando o coração dele sobre você. Por alguma razão que a nossa natureza explica, só há 2 tipos de pessoas que conseguem ser solidárias. Pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas que sofrem. E eu estou começando a desconfiar que só há um tipo de pessoa que é cheia do Espírito Santo. Aquela que sofre. Porque na Bíblia Sagrada é a tribulação que produz em nós alguma coisa decente. Salomão, na crueza da sua fala, diz: escolha a casa onde há luto e não a casa onde há festa. A casa onde há festa não lhe aproveita nada. A casa onde há luto, sim. Porque ali você se encontra com o seu limite. Então olhe para os processos da sua vida e tente perceber Deus derramando o coração dele sobre você. Não necessariamente Deus é a causa do seu sofrimento. Eu não creio assim. Eu creio que alguns sofrimentos Deus realmente os envia a nós com endereço e envelope registrado, é nosso. Deus quis que passássemos por aquilo. Mas eu não creio que tudo quanto passamos em termos de tribulação e sofrimento foi postado no céu com o nosso endereço e o nosso nome. Muita coisa acontece. E enquanto acontece, tire o seu avental de vítima e diga a Deus o seguinte: Deus, o que é que do teu coração eu experimento aqui? Eu fui violentada na minha infância. Obrigado, Senhor, porque posso redimir a violência da minha infância, recebendo o teu coração para me solidarizar com aqueles que sofrem violência. Quando nós conseguimos olhar o nosso sofrimento, tirando o avental da vítima, colocando-nos diante de Deus e pedindo a Deus: me dá o teu coração, revela o teu coração para mim. Eu quero ser um homem simpático ao sofrimento de Deus. Eu quero ser uma mulher simpática, que tem o mesmo sentimento ou que sente ao lado de Deus. Quando nós nos colocamos nessa postura, Deus nos dá a oportunidade de reescrevermos a nossa história. Deus nos dá a oportunidade de redimirmos essa história quando nós percebemos que o sofrimento que foi imposto a nós foi imposto também ao Deus que nos amou enquanto ainda pecadores. Todo aquele que me feriu e toda ferida que a vida me trouxe, feriu o Senhor Jesus. Porque ninguém pecou contra mim sem pecar contra o 3 vezes santo. Toda lágrima que eu derramei na minha dor, também foi derramada dos olhos de Jesus. Toda a angústia do meu coração em sofrimento também foi vivida no coração de Jesus. E toda vez que eu revisito a minha história com a minha dor e o meu sofrimento, em que eu olho a minha tragédia e eu pergunto a Deus: Deus, onde o Senhor estava quando isso me aconteceu? A única resposta que Ele nos dá é: eu estava lá, com você. Eu estava chorando com você. Eu estava sendo aviltado com você, eu estava sendo agredido com você, eu estava sendo espoliado com você, eu estava recebendo a zombaria com você, eu estava lá. Você entendeu o que é o coração de Deus passando pelo que você passou? Então você teve a oportunidade de redimir a sua história e você teve a oportunidade de ganhar espaço no seu coração que se dilata para que você se solidarize,
Porque quem não olha para o seu sofrimento com os olhos de quem está recebendo o compartilhar do coração de Deus, não se solidariza, se vitimiza. E eu fico a considerar se nós não temos no nosso país uma igreja fugitiva e vitimizada. Ela foge de encarar a sua dor, porque a dor implica solidariedade. E ela encara a sua dor na perspectiva da súplica para livrar-se da dor, mas não encara a sua dor na perspectiva de se tornar simpática ao coração de Deus e para se tornar solidária com os que sofrem. Um coração quebrantado que chora no quarto não é um coração quebrantado. É um coração vitimizado. Um coração quebrantado que chora no quarto e se levanta para consolar com a consolação que recebeu, esse é um coração simpático, que não é vitimizado. Por isso, olhe para a sua história, olhe para os seus processos. E no meio da sua dor, na sua tribulação e naquilo que você viveu, se você está andando com um cinto podre amarrado, diga a Deus, Deus, eu estou entendendo um pouco mais do teu coração. Sabe quem se solidariza com o hospital do câncer? Quem passa por câncer. Sabe quem cuida de crianças excepcionais? Quem tem filho excepcional. Quem tem neto excepcional. Quem tem irmão excepcional. As crianças especiais só são cuidadas por pessoas que têm contato direto com crianças especiais. Porque se você não passa por aquilo, você não enxerga quem passa. E se você não passa por aquilo, você não tem condição de se solidarizar por quem passa. Ou com quem passa. Então, pergunte-se. A pergunta que nos foi feita hoje de manhã, para onde você está indo? Eu dou uma dica para você. Em vez de você perguntar, o que é que me dá mais alegria fazer? Porque não é essa a explicação que a gente dá para os dons. Como é que a gente descobre os nossos dons? Veja aquilo que você faz e que te dá mais alegria. Então esse é o seu dom. Aí a gente explica dizendo que a palavra é charis, de alegria, o mesmo radical de graça. Então se você está feliz fazendo alguma coisa, esse é o seu dom. Eu lhe dou um outro caminho. O que é mais doloroso para você enxergar, encarar, enfrentar na sua própria vida? Que tipo de zona da existência humana deixa você fora da sua situação de conforto? Onde é que a dor do outro bate em você a tal ponto de você desejar evitá-la, dela fugir, se eximir de responsabilidades? Talvez você vá encontrar um pouquinho do coração de Deus aí. Talvez você vai encontrar feridas abertas no seu próprio coração que Deus vai tratar para que você console com a consolação que Ele te consolou. Há muita gente mal resolvida no ministério, gente doente, que não teve coragem de sofrer e de chorar todas as suas lágrimas diante de Deus. Que não teve coragem de dizer a Deus, Deus, que ministério o Senhor me deu? Não tem resultado nenhum no meu ministério, eu sou ridicularizado, insultado. Maldito o dia que eu nasci. Tem muita gente doente no ministério porque não lava a alma diante de Deus como Jeremias. Gente petrificada em atividades eclesiásticas. Gente mecanizada na rotina de ministérios, de apostilas, de treinamento, de curso disso, curso daquilo, controle disso, controle daquilo, mas que não tem um mínimo de empatia, não chora, não se solidariza. Por quê? Porque não foi capaz de revisitar a sua própria história e perceber que Jesus estava lá. E receber ministração, e cura, e libertação, e saúde, e salvação, para poder se doar e dar o que recebeu do Senhor. Segundo, eu diria, meu irmão, minha irmã,
Leve o seu relacionamento com Deus para uma dimensão além das palavras. Relacionamento com Deus para uma dimensão além das palavras. O silêncio é algo tão extraordinário. Alguém já disse que o silêncio existe, que as palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. Vou repetir. As palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. O silêncio diz muito. Quando nós entramos no elevador e falamos bom dia, nós estamos na superfície. Quando nós entramos num terapeuta e começamos a falar, e falar, e falar, e falar, nós estamos na superfície. Eu canso de conversar com pessoas da comunidade, da igreja, no aconselhamento pastoral, em que elas se sentam e começam a falar e eu fico ouvindo. Porque não é nada daquilo que ela está falando. E ela fica esperando que eu fale. Aí ela faz umas pausas, assim, depois que já desabafou bastante, faz umas pausas. Aí se eu sou homem que trata pessoas como máquina, eu abro a caixa de ferramentas, que é a Bíblia Sagrada, tiro Salmo 139, que é a chave número 5, e digo, seu problema é no parafuso da autoimagem. Vem aqui, meu querido. E eu... Aí depois mando embora. Mas quando as pessoas começam a falar, e a gente fica ouvindo, elas fazem silêncio, a gente não fala nada, a gente continua olhando para elas. Aí elas começam a falar mais. E como diz a expressão popular, né, que o peixe morre pela boca, elas começam a se entregar e a revelar o seu coração. E à medida em que elas vão revelando o seu coração, um fenômeno geralmente acontece. A voz começa a ficar embargada. Até que chega um momento em que é difícil falar. Até que chega um momento quando a pessoa diz assim, eu não sei, pastor, o senhor está entendendo, não está? Aí eu digo assim, estou, minha irmã. Eu estou entendendo. Porque geralmente acontece assim, a pessoa está falando, e acha que está explicando. E ela pergunta, você está entendendo? Eu estou. Então ela acha que eu também estou entendendo. Mas eu sei que é uma conversa de maluco, porque aquela não é a verdade. A verdade está mais para baixo. É mais fundo. E quando a gente entra no silêncio constrangedor, é que a gente realmente começa a conversar. Até que nós saímos da dimensão das palavras e começamos a ter um diálogo de alma. Até que aquele coração é derramado sobre o meu coração e cria-se empatia. Agora é possível orar. Agora é possível abraçar. E não dá tempo de fazer em 15 minutos. Agora há uma responsabilidade que se cria. Não é assim quando nós começamos a orar? Começamos a orar e se ficamos pouco tempo em oração, nós falamos muito para Deus. E em nome de Jesus, amém, nós nos levantamos e já cumprimos a obrigação do dia. Foi ticada a agenda. Mas quando nós ficamos lá em oração, de repente a gente começa a sentir uma tristeza que não é nossa. Um peso que não é nosso. Uma angústia que não é nossa. Nós recebemos um nome, lembramos de alguém, de uma situação, percebemos, é o famoso insight, né? Nós temos discernimento. Minha filha me perguntou hoje, me perguntou essa semana, dizendo, pai, o que é orar no Espírito? Eu falei, filha, eu não sei, mas eu acho
Porque ultimamente eu tenho respondido mais eu não sei e eu acho do que dado respostas prontas de comentário bíblico. Eu acho, filha, que é orar numa intimidade com o Espírito de Deus em que Ele nos conduz na nossa oração enquanto Ele ora por nós. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós não sabemos orar como convém. E quando a gente fica orando e falando, esse falatório dificilmente é verdadeiro, porque à medida em que chegamos à profundidade da verdade, as palavras se tornam insuficientes para que a gente explique a realidade que está vivendo. Por isso é que diante da morte, o mais sábio que fazemos é abraçar a pessoa enlutada e não falar nada. Abraçar. Porque não tem muito o que dizer. A gente abraça. Está ali. Parece que com Deus é mais ou menos assim. Heschel diz que os profetas não recebiam palavras porque palavras não conseguem expressar Deus. Os profetas recebiam um entendimento de Deus e tentavam traduzir em palavras. Assim é ter um coração quebrantado. É entrar numa relação de relacionamento com Deus, é o fechar a porta do quarto e entrar no lugar secreto, o sagrado lugar do silêncio, mas não é da ausência de comunicação. É de uma comunicação que vai além das possibilidades das palavras. Gosto muito da Madre Teresa quando disseram a ela: o que a senhora fala com Deus quando ora? Nada, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Nada, Ele só escuta. Então orar não é apenas ouvir Deus, é derramar o coração na presença de Deus e receber o coração de Deus derramado sobre nós. Por último, eu diria a você, meu irmão, minha irmã, peça perdão a Deus. Caso você tenha se tornado vítima da tirania da medida. O nosso mundo máquina, o nosso mundo mecânico, ele é um mundo de medidas. Ele é um mundo onde todas as realidades são fragmentadas, decompostas, diminuídas ao máximo, para que a gente consiga contabilizá-las. Contabilizar é uma forma de administrar. Administrar é uma forma de controlar. Nós não lidamos com máquinas. Nós não lidamos com peças de engrenagem, nós lidamos com o Senhor Deus Altíssimo. Ou Ele lida conosco. Nossos rebanhos não são peças da engrenagem eclesiástica. São seres humanos. São sistemas abertos, né? Quando a gente chuta uma pedra, a gente sabe mais ou menos onde a pedra vai. Dependendo da força e da direção do chute, a gente sabe mais ou menos para onde a pedra vai. Agora, chute um cachorro. Você nunca sabe o que vai acontecer se você chutar um cachorro. Ele pode avançar em você. Ele pode sair correndo com medo. Ele pode achar que você está brincando e pular e sujar sua camisa branca. Você não sabe, é um cachorro, não é pedra. Tire uma chupeta da boca de uma criança. Ela pode gostar e sorrir.
E ela pode abrir um berreiro que toda vez que você chega perto, ela vai se assustar com você. É o pastor, minha filha. Você não sabe o que tem ali dentro e ali por trás. Não foi o Charlie Chaplin quem nos disse: não sois máquinas, homens é que sois. Acho que Charlie Chaplin deveria... O Charlie Chaplin quem nos disse: não sois máquinas, homens é que sois. Acho que Charlie Chaplin deveria visitar algumas de nossas igrejas e dizer aos pastores: não sois máquinas, homens é que sois. Há um coração, há um patos, há uma dor, há uma mágoa, há um ressentimento, há uma alegria, há uma esperança, há uma história. É gente. E reparta o coração de Deus com as pessoas. Reparta o que Deus derramou no seu coração. Reparta com as pessoas. E deixa que o Espírito de Deus leva. Sabe qual é a grande tragédia do ministério pastoral? É pastor que fica tentando consertar a igreja. Vou lhe dar uma boa e uma má notícia. A má notícia é que você não vai conseguir. Aquela família que tem 17 anos perturbando a igreja, você diz: agora eu vou pôr jeito. Não vai. Aquele casal, aquele líder da sua igreja, você fala: eu vou consertar. Não vai. Aliás, você não foi posto lá para consertar nada, para começar. Eu vou consertar. Você é técnico de máquina de lavar, por um acaso? Você é pastor. Você é pastora. Você está lá para pastorear o rebanho de Deus. Você não foi colocado lá para implantar uma visão. Você não foi colocado lá para mobilizar. Você não foi colocado lá para gerenciar. Você foi colocada lá para pastorear o rebanho de Deus. Então ande com as pessoas e ouça mais do que fale. John Stott diz que nós não podemos falar de Deus para as pessoas enquanto não falarmos das pessoas para Deus. Ninguém pode falar de Deus para uma pessoa enquanto não falar da pessoa para Deus. Senhor, hoje eu vou encontrar o fulano de tal. Qual é o teu coração? Quando eu falo o nome do fulano de tal, o que é que vem ao teu coração? Se acende ira? Se acende misericórdia? Qual é o teu coração? O que é que o Senhor está fazendo nessa comunidade? Qual é o teu coração para essa comunidade? Então a má notícia é que você não vai conseguir consertar. E é ótima, porque você pode parar de tentar. Para. E começa a contar para a sua comunidade o coração de Deus que Ele derramou sobre você. Comece a falar com autenticidade, com verdade. Não com agenda e não com plano, mas com verdade. Porque se há alguma possibilidade de nós nos solidarizarmos e sermos igreja fiel à missão, essa possibilidade está de fato no coração quebrantado. E o que é o coração quebrantado? É o coração simpático ao coração de Deus. Se nós não nos colocarmos diante de Deus para recebermos o coração de Deus, toda a nossa ação será pretensão. Mas se nós nos colocarmos diante de Deus para recebermos o coração de Deus, a nossa ação será obediência e fidelidade. Como é que Deus anda com os seus? E como é que Deus causa impacto nas sociedades? Repartindo com eles o seu coração. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Portanto, o que é ter um coração quebrantado?
é ter um coração simpático. Simpático ao coração de Deus, que sente ao lado do coração de Deus. É assim que Deus trabalha com os seus profetas, com os seus servos, com aqueles que Ele quer usar para abençoar pessoas. Que sugestões eu lhe dou? Atrevidamente sugiro a você. Número 1. Refaça a sua história. E perceba que toda tribulação sua pode ser vivida ou revivida na perspectiva de você encontrar o coração de Deus e receber o consolo de Deus, porque isso vai aproximar você de pessoas e você vai levar o coração de Deus para elas. Segundo, leve a sua relação com Deus para uma dimensão além das palavras. Há muita coisa, e na verdade, como disse o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? O essencial é impossível de ser posto em palavras. Então leve para além das palavras. Receba os sentimentos de Deus, o entendimento de Deus, a mente de Cristo, o coração de Deus. E pare de tentar consertar a sua igreja ou levar a sua igreja para algum lugar. Coloque-se ao lado das pessoas e reparta com elas o coração de Deus. Coloque-se ao lado das pessoas e reparta com Deus o coração delas. Porque isso será suficiente para uma comunidade caminhar em fidelidade missionária e em fidelidade pastoral. Eu queria me despedir de vocês, deixando com vocês uma canção que todos conhecem e algumas imagens que jamais gostaríamos de ver. Eu me lembro que à entrada da Zona Vermelha em Amsterdã está o QG da Jocum. E naquele prédio da Jocum tem uma placa onde está escrito assim: deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantaram o coração de Deus. Pois eu desejo que com essa canção e essas imagens, o Senhor Deus quebrante o nosso coração com aquilo que tem quebrantado o coração dele. Amém.